Queridos, uma boa noite para você que está de posse desse vídeo. Estou lançando mais um vídeo hoje sobre uma passagem bastante conhecida que se encontra no livro de João capítulo 3. Mas antes de tudo eu gostaria de te pedir, querido amado, de que eu não faço vídeo por intenção financeira, mas o vídeo que faço é para levar o conhecimento de como explanar a palavra de Deus em textos totalmente batidos já, bastante conhecidos dos irmãos, mas que tem uma riqueza profunda que nem todos alcançam, para que você possa manusear bem a palavra de Deus e fazer assim a vontade do Espírito Santo. Eu peço a você que dê um like no vídeo, me ajude, publique nas suas redes sociais, coopere com esta obra, ela não é minha, é do Senhor. Eu estou aqui para ensinar, para ajudar você que o coração tem ardido querendo pregar a palavra de Deus, que tem um pouco de dificuldade, para que realmente você desenvolva este ministério brilhante que é o mensageiro da palavra de Deus. Então, esse texto ele se encontra no livro de João capítulo 3, do versículo 1 a 8, ao 9, aliás. Diz assim, ó: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, dos principais dos judeus. E este, de noite, veio ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se que Deus não estiver com ele. Isso respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires se eu te disser: importa-te nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Você entendeu? Queridos, a palavra de Deus, ela está dizendo aqui no texto sagrado, de que um homem procurou Jesus e foi ter com ele à noite. Um homem que não era um homem comum, mas o próprio Jesus disse: tu és um homem, um principais dos judeus. Entenderam? Era um dos principais, e ele pertencia a um grupo de 72 pessoas do Sinédrio. Homens estes que tinham que ter os 613 mandamentos da lei de cor na cabeça, ao ponto de poder explanar a cada versículo. Ele precisava conhecer os 613 mandamentos da frente para trás e de trás para frente, ao ponto de explanar qualquer um dos mandamentos da lei judaica. E eu vejo aqui que este homem ele foi ter a noite com Jesus, e duas ocasiões desperta e levam este homem até Jesus. A primeira delas foi a transformação da água em vinho, nas bodas do Caná, quando Jesus transforma a água, por ter acabado o vinho, em vinho, água em vinho, e vinho do melhor qualidade que já tinham tomado antes o pessoal. Queridos, é uma crença minha. Eu já vi pastores dizer que esse milagre que Jesus fez não teve importância alguma. Mas eu creio,
que Jesus estava dizendo para nós: está vendo a vida de vocês? Eu vou transformar em vocês em pessoas diferentes, em pessoas com novo nascimento, pessoas especiais para mim. Então, Nicodemos, o texto sagrado diz que Nicodemos foi até Jesus à noite. E o interessante é que o texto, ele diz aqui, olha, que nós, quando ele diz que ele foi até Jesus, ele diz: nós sabemos que tu és mestre. Não era só Nicodemo. Nicodemo não estava dizendo eu sei. Nicodemo estava dizendo nós sabemos. Quer dizer, o sinédrio inteiro tinha tomado conhecimento. Quando Jesus transformou a água em vinho, a notícia se espalhou por toda a Judéia e chegou ao conhecimento também do sinédrio. Então, segundo o texto bíblico, a palavra de Deus, acontece que ele foi ter a noite com Jesus. Por quê? Porque ele era um doutor da lei, ele era um dos principais judeus, e não ficaria bem para ele ser visto dialogando com uma pessoa pronta para ensinar, ou seja, um doutor da lei, que Jesus estava apto para ensinar. Então ele não podia ser visto pelo sinédrio andando ou procurando, seguindo Jesus, porque o sinédrio estava tramando contra Jesus por causa que Jesus fizera uma grande revolução no sinédrio, ou seja, no templo. O segundo foi o templo, a purificação do templo. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, querido, que o texto, a lei judaica dizia que o adorador, ele tinha que levar o seu animalzinho de casa, ou seja, a pombinha, o cordeiro, ou a rolinha da sua casa, para ir ao templo, no tempo de festa, oferecê-los em sacrifício a Deus, em adoração a Deus. Mas os sacerdotes mudaram esse tópico da lei, dizendo que o animalzinho, o cordeirinho, a pombinha, a rolinha trazida de casa não era puro, não podia mais ser sacrificada ao Senhor. E com isso, teria que comprar na entrada do templo dos comerciantes locais. E isto fez com que muitos sacerdotes, homens importantes de Jerusalém, a cúpula, se tornassem grandes criadores de animais, porque os animais de casa já não serviam, não eram puros, mas queria que trouxessem e viesse o dinheiro para comprar na porta do templo, porque acredito eu que aquele trazido de casa chegava lá, o sacerdote dizia: isso não é puro, tem que se comprar aqui na porta. Por quê? Eles criavam, eles vendiam na porta, e Jesus tomou conhecimento disso, e isso abalou o coração de Jesus. Jesus foi até o templo para fazer uma purificação, fazer uma transformação no templo. Quando ele chega lá, e ele começa a virar as mesas, corvil de ladrões. E isso trouxe para ele entrar na mira daqueles que eram do sinédrio para matá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz até, querido, que ele entrando no templo, ele viu aqueles homens lendo a Bíblia, e ele disse para ele: vós examinai as Escrituras, crendo nela a ter vida eterna, mas elas falam, testificam de mim. Ou seja, eu aprendo com isso, que Jesus está dizendo para nós: vocês leem a Bíblia, mas não me acham nela. Vocês examinam as Escrituras, mas não conseguem me achar, porque em muitos do nosso meio ainda não tiveram um novo nascimento. Alguns acreditam que o nascer de novo é pelo batismo. Não, querido, não é, porque tem pessoas que são batizadas e continuam com a vida problemática dentro da casa de Deus, sem compreender a vontade de Deus. Alguns dizem assim: porque falar em mistério, porque fala muito em mistério,
é um novo nascimento, não, querido. Porque muitas pessoas falam em mistério tremendamente, mas as suas vidas não foram transformadas. Nascer de novo é nascer a partir da palavra de Deus. Aquilo que o Senhor, através da sua palavra, Ele coloca no nosso coração para ver uma transformação espiritual na nossa vida. É isso que é nascer de novo. E aqui eu vejo que Jesus está falando com Nicodemos preocupado, trazendo a notícia talvez que Jesus estava sendo cogitado para ser morto. E Jesus está preocupado com a sua salvação. Nicodemos é necessário nascer de novo. E Nicodemos não consegue compreender. Porque, querido, muitas das vezes você tem conhecimento da palavra de Deus, mas ainda não nasceu dela. Ela ainda não fez uma transformação na sua vida. Então, Jesus diz para ele, né, Nicodemos, necessário é nascer de novo. É nascer a partir da água e do Espírito. Jesus estava falando para ele, porque Jesus não estava preocupado com a sua morte, porque Jesus veio para esta finalidade, cumprir a cédula que apontava para a nossa condenação, porque todos pecaram, destituídos estávamos da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Ele diz que nós todos pecamos, então a lei era uma cédula de condenação. Era necessário alguém cumprir para satisfazer, aleluias, a exigência de Deus. E Jesus fez, cumpriu toda a lei, os 613 mandamentos, sem tropeçar em nenhum. Porque Tiago, capítulo 2, versículo 10, ele é bem específico. Ele diz, olha, se você tentar se justificar pela lei e tropeçar em apenas um dos mandamentos, você será condenado por todos os demais mandamentos. E Nicodemos vai até Jesus de noite para não ser visto na calada da noite e falar com Jesus. E o interessante é que ele chega para Jesus e ele tenta falar para Jesus a respeito da decisão do Sinédrio que estava tramando a sua morte por causa da purificação do templo, que foi uma coisa tão maravilhosa que Jesus fez. Mas Jesus estava mais preocupado. Era com a salvação deste homem, que conhecia todas as leis, mas não viviam na lei. E nenhum homem seria salvo pela lei, porque a lei ela veio como uma cédula de condenação. E Jesus foi cravado na cruz, ou seja, esta cédula foi cravada na cruz, Jesus nos dando liberdade agora de vivermos, tirando-nos de debaixo da lei para viver na sua graça. E agora a salvação não é mais pelos 613 mandamentos, mas e sim pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo trazida até nós, que ele veio, cumpriu todos os mandamentos e no final da lei exigia morte para o quê? Para que os nossos pecados fossem sobre ele, porque os animais que eram levados ao templo, os cordeiros, aquela pessoa que oferecia, ele põe a mão em cima da cabeça dele e ali transmitia espiritualmente os seus pecados, a sua culpa para aquele animal, e aquele animal era sacrificado, os seus pecados não eram perdoados, eles eram Deus considerava ali, né, aplacava a ira de Deus. Mas o verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo agora estava diante daquele homem tão estudioso, tão conhecedor da lei, mas que não conseguia nascer de novo a partir da lei. Quando Jesus, aquele homem foi procurar ele, de noite, preocupado com a morte dele, mas a morte dele era necessária porque a lei dizia, todo que fosse pendurado no madeiro seria maldito. Então o Senhor Jesus, ele não é maldito. O Senhor Jesus, ele tomou o nosso lugar, se tornou maldição em nosso lugar. Tornou-se maldição em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser perdoados. Ou seja, o nosso pecado foi transportado para Jesus, para que ele, ao morrer, os nossos pecados morressem junto com ele. Por isso Deus diz em Hebreus, dos seus pecados já não me lembro mais. Louvado seja o nome do Senhor. E nascer de novo é viver uma novidade de vida, transformação, nascer a partir de Cristo.
coisa que Nicodemos não conseguia entender. Então, querido, Jesus veio fazer aquilo que a gente não podia fazer. Jesus veio cumprir uma lei que ao homem seria impossível porque estávamos debaixo do pecado. Então nossos pecados não foram sobre ele. E a Bíblia diz que Jesus subiu ao Getsêmani e ali ele começou a orar, começou a falar com o Pai. E a Bíblia diz que do seu corpo saía suor de sangue, em forma de sangue. Louvado seja o nome do Senhor, por causa da aflição, quando Deus começou a mostrar para ele que aqueles a qual ele amava, louvado seja o nome do Senhor, ele iriam cuspir na sua face, ele iria usar uma coroa de espinho, iriam colocar sobre ele um madeiro pesado, iriam pregá-lo, crucificá-lo em uma cruz de madeira, para se cumprir o que seria o final da lei. Então, Jesus começou a suar porque viu o sofrimento, a vergonha que iria passar diante daqueles que ele pregou, mas não só a vergonha, mas o que estava mais trazendo essa agonia, essa angústia a ele, seria os nossos pecados sobre ele, alguém que nunca pecou, louvado seja o nome do Senhor. Alguém que nunca pecou agora se tornar maldição em nosso lugar. Se tornar como se fosse assumir todos os nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz para Nicodemos: Nicodemos, necessário é tu nascer de novo. Nascer a partir do sacrifício de Cristo. Se tornar uma nova pessoa conforme os ensinamentos bíblicos nos doutrina, nos ensina. Porque tem pessoas, queridos, que conhecem a Bíblia, lê muito, mas não conseguem achar e nem ser achado de Cristo nela. Louvado seja o nome do Senhor. Leem, releem, mas não mudam. E é isso que Jesus está falando para Nicodemos. Quando ele vai até Jesus, ele diz: tu és mestre e não compreende essas coisas. Tu és mestre em Israel. Tu és doutor da lei em Israel. Tu atende todos quando te procura a respeito da lei. E tu ainda não nasceu de novo. Ele está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, tu conheces a palavra toda, Nicodemos, e por ela não foste transformados. E por essa purificação do tempo, nós entendemos que dois dos componentes foram seguidores silenciosos de Jesus. Um deles, Nicodemos, que o procurou durante a noite para ter esta aula de um novo nascimento. E o segundo, José de Arimateia, no versículo 3,19, quando ele entra para Pilatos e faz uma petição para sepultar o corpo de Jesus. Nicodemos, por várias vezes no Sinédrio, tentou intervir a favor de Jesus. Defender Jesus para que não fosse morto. Porque quando ele vai até Jesus, ele diz: olha, nós sabemos que tu és mestre, nós sabemos que tu estás capacitado para ensinar como nós. Mas a purificação do templo fez com que ele entrasse na mira da cúpula do Sinédrio e tramasse a sua morte, porque ele estava acabando com um comércio que era feito ali, que não agradava ao Pai. Que a casa de Deus é uma casa de oração, e ali estavam homens gananciosos, que não se preocupavam com o sacrifício. Mas Nicodemos foi tocado profundamente pelos ensinamentos de Jesus. Amém? Ele foi tocado, de maneira que ele o procurou. José de Arimateia também não hesitou, quando ele viu que Jesus foi morto. Acredito eu que ele também tentou intervir a favor de Jesus, mas ele foi junto a Pilatos
e entrou com uma petição para liberar o corpo, para que ele pudesse sepultar no sepulcro da sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Novo nascimento, querido, é você nascer de novo, ser transformado, moldado, segundo o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Porque não adianta eu estar na casa de Deus, não adianta eu ir a todos os cultos, não adianta eu pregar bonito, não adianta eu fazer caridades se eu verdadeiramente não nascer de novo. Não nascer do Espírito, da água e do Espírito. Não ficar parecido com o Mestre Jesus, porque a Bíblia é bem clara. Em Mateus capítulo 24, querido, a Bíblia diz que 2 estarão numa cama. Quando diz 2 estarão numa cama, é um casal. São 2 cristãos. E um será levado e o outro deixado. A Bíblia diz que 2 estarão numa cama, num campo, trabalhando, e um será levado e o outro deixado. Não está falando aqui de um pecador, não, querido. Porque o pecador não está na Bíblia, a não ser como ímpio. Ele está ali na Bíblia para poder a gente falar para ele de Jesus. Mas para o plano de arrebatamento, ele não está dentro. Então 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Jesus é tão tremendo que ele compara um no campo e um na cama, porque o arrebatamento vai acontecer, por exemplo, no Brasil, e a China vai estar à noite, 2 estarão lá à noite na cama dormindo. Isso é prova de que realmente o arrebatamento é iminente e é verdadeiro, vai acontecer. Creia quem quiser. E aqui está dizendo, se eu não nascer de novo, eu não serei arrebatado. Não adianta eu ter 30 anos de igreja, querido. Se eu não nascer de novo, eu não vou subir, nem conhecer e nem entrar no reino de Deus. Jesus foi bem claro. Nicodemos, tu és mestre. Nicodemos, tu conhece a lei. Ele está dizendo para nós, você conhece a Bíblia. Você lê a Bíblia, mas você não foi transformado por ela, porque ela é a palavra, é o verbo que se fez carne e deixou escrito como testemunho da sua vinda. E este dia, querido, está chegando. Os sinais estão aí para quem quiser ver. A maldade e a iniquidade está tomando proporções enormes. E Jesus deixou bem claro na parábola das 10 virgens, não era 5 e 5, era 10. Está falando de uma igreja. 5 era Nércia. 5 nasceu, não nasceu da lei, da Bíblia, da palavra de Deus, mas 5 era aplicado e nasceram. E por isso estavam atentos e despertos para o dia do noivo chegar. E esses entraram. E aqueles que andavam de qualquer maneira na igreja, porque muitos vão para a igreja, querido, para ver os louvores, para escutar, para se alegrar, para conversar. Mas quando eu vou para a igreja, o meu culto tem que começar de casa. Eu dizer, Deus está me dando mais uma oportunidade de louvar a Ele. Então, meu querido, o texto é bem claro. Nascer de novo não é falar em mistério. Nascer de novo não é pregar bonito. Nascer de novo é ler e viver a palavra. Se eu bebia, não posso beber mais. Se eu xingava, não posso xingar mais. Se eu ofendia os outros, eu não posso mais ofender. Se eu era uma pessoa ruim de coração, eu tenho que mudar o meu coração a partir da palavra de Deus. Porque em 1 Coríntios capítulo 6, 19 e 20 está escrito
que o vosso templo, não sabeis vós que o vosso templo, o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que ele, proveniente de Deus, habita em vós. Então você é o templo que o Espírito Santo de Deus habita. E se ele habita em você, ele quer mudar você, quer trazer um novo nascimento para mim e para você. Mas é preciso que você deseje. Eu vou encerrar essa palavra com um testemunho. Eu bebia, até mesmo quando eu entrei na igreja no começo, os primeiros 4 meses. Mas no dia que eu desejei parar de beber, o Espírito Santo fez a prova, fez a obra. E a partir do dia seguinte, eu nunca mais, até hoje, 40 anos, 23 anos de cristão, nunca mais eu toquei num álcool para botar na minha boca. Porque quando eu desejei, eu ia subindo no templo, Deus falou ao meu coração, tá vendo esse povo aí? É um povo separado, é um povo santo, você vai continuar bebendo no meio dele, você está atrapalhando eles. Então, se você está no meio da igreja e pecando, você está atrapalhando a santificação da igreja. Você está impedindo de Deus operar muitas das vezes no nosso meio. E você precisa mudar para que não seja deixado para trás. Que Deus vos abençoe. Eu peço mais uma vez a você, querido, divulguem este vídeo. Me ajudem a propagar a palavra de Deus. Me ajude a ajudar outras pessoas a pregarem. O texto é fácil, muitos leem, mas não conseguem pegar esta riqueza que está nele. Amém? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.